Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Olá, seja bem-vindo ao canal Fazendo Amigos para Deus. É um prazer ter vocês com a gente, neste novo ano de 2025, né? Que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês e que a gente consiga, né, neste ano de 2025, estar mais próximos de Jesus, mais próximos do nosso Pai Celestial. Lógico, para nós estarmos mais próximos de Deus, nós temos que estar estudando a palavra, né? E nós aqui usamos este guia, né? A lição da escola sabatina. Eu convido você, né, a juntos estudarmos a lição da escola sabatina. Então, que neste ano de 2025 possamos juntos estar aqui, né, a cada semana estudando a palavra de Deus. Essa semana nós temos convidados, né, para o nosso primeiro estudo de 2025. A lição dessa semana começa com o tema Deus ama com generosidade. E aqui comigo está o nosso irmão Leone, também a nossa irmã Samara. A Samara daqui a pouquinho vai se apresentar para vocês, né? Ela vai falar um pouquinho a respeito dela, né? O Leone vocês já conhecem, então primeiro eu vou chamar aqui, né, o Leone primeiro, né? Leone, boa noite, seja bem-vindo a esse ano de 2025, que nós possamos passar o ano todo, né, na presença do Senhor. Faz 2 anos já? Nós estamos fazendo? Uns 2 Uns anos, 2 né? anos já, né? Que eu Fio, tô né? ali sem parar, né? Boa noite, Reginaldo. Feliz ano novo. Feliz 2025, Samara. Feliz ano novo. Você que nos acompanha em casa, que alegria ter você na nossa companhia. Eu brincando com o Reginaldo aqui já faz 2 anos, desde que eu cheguei ali na igreja do Caiuá. O Reginaldo tem esse projeto. Antes nós gravávamos todo dia, né, Reginaldo? Todos os dias. Era todos os dias. Depois resolvemos fazer uma live somente na sexta-feira. Antigamente eu fazia um dia, o Reginaldo fazia outro, o Felipe fazia outro. Convidados, né? É. Com a gente. Agora nós fazemos a live na sexta-feira, onde nós podemos ter a participação de todos em casa, com perguntas, com textos, né? É muito, muito gratificante ter você. E que nesse ano novo você seja coberto com as bênçãos de Deus, que você sinta a presença do Espírito Santo em sua vida. E como o Reginaldo falou, para que a gente tenha tudo isso na nossa vida, nós temos que ter comunhão com Deus. E não tem outra maneira de ter comunhão com Deus se não for aqui, ó, através da Bíblia, através da sua palavra. Então aproveite esse ano que começou. Estamos no segundo dia, né, Reginaldo? Nós estamos gravando hoje na quarta. Quinta, Hoje é quinta. Estamos no segundo dia, né? Uhum. E dá tempo de você começar ainda o teu ano bíblico. Comece o seu ano bíblico, estude a palavra de Deus, busque a presença do Espírito Santo na sua vida, e eu tenho certeza que você vai ver que diferença faz isso, o quanto você vai aprender, o quanto você vai ter mais forte para as situações da sua vida, tanto para as boas quanto para as más. E aproveite para toda sexta-feira participar conosco da recapitulação da lição. Se você não tem o seu guia, deixa aí nos comentários, né, Reginaldo? Nós conseguimos um guia para você, e participe aí sextas-feiras, você vai ver que bênção que é você aprender sobre a palavra de Deus. Muito bem, Leone, eu quero aproveitar, né, já que o Leone deu a abertura, né, com relação aos vídeos, né, que a gente fazia no passado. Esses vídeos ainda estão na playlist ali do nosso canal. Então você entra ali no canal Fazendo Amigos para Deus ali, aí você visita, né, ali tem vários vídeos, tem até música pro pôr do sol, tem alguns temas ali, né, tem uma série que o Leone fez ali também, a Sermão do Leone tem também ali, né, então você que, né, não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, né, e aí você ativa aí o sininho de notificações. Por quê? Porque daí toda vez que tiver um vídeo novo, né, aqui em 2025 a gente tem alguns projetos novos aí pra gente fazer, vamos começar a falar sobre profecias também, né, estamos vivendo em tempos aí bem difíceis, né, e a gente precisa falar um pouquinho a respeito dessas profecias que estão acontecendo, né, ao nosso redor. Então, né, a gente vai começar a falar a respeito disso também durante o ano de 2025, né, vamos trazer vários convidados aqui, né, para este ano, e a nossa primeira convidada para 2025, né, a Samara, né, vou chamar aqui a Samara para falar, né, o Samara, da onde que você vem, qual que é a sua função, no que você trabalha. Então aí. Seja bem-vindo, Samara, né, ao canal Fazendo Amigos para Deus.
é uma honra para mim estar aqui, né? Eu fiquei muito feliz com o convite do irmão Reginaldo, também agradeço ao irmão Leone, né? Que eu vejo que eles sempre estão aqui toda semana. E eu ainda não estou há 1 ano ali no Kaiowá, né? Não estou ao mesmo tempo que o irmão Leone estava falando, né? Mas desde que eu cheguei ali, eu acho muito legal essa iniciativa, né? Quando eu soube que existia um podcast, eu me interessei bastante por isso. E agora eu recebi o convite, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, estava morando em Manaus há algum tempo e vim para Foz do Iguaçu há 1 ano atrás e alguns meses eu cheguei aqui em Curitiba. E eu encontrei a igreja do Kaiowá que me abraçou. Eu tinha ido para visitar a igreja, mas eu fui acolhida ali, né, pelos irmãos. E eu acabei ficando ali. Eu realmente voltei para a igreja, estava, né, querendo me envolver mesmo. E para este ano de 2025, eu acredito que tenha sido Deus, né, que ele que providencia todas as coisas. E aí eu fui chamada para ser diretora, né, da Escola Sabatina. É por isso que eu fico muito feliz com esse convite, porque é disso que nós vamos falar hoje, né? Exatamente, né? Então, tá aí, né, a nossa irmã, que faz menos de 1 ano, né, Leone, que, como ela disse, né, está na igreja do Kaiowá, foi batizada ou rebatizada? Eu fui rebatizada. Rebatizada, Eu né? era batizada, eu fui batizada no internato, que eu estudei no internato adventista de Manaus, o IAI, e lá foi que eu conheci a igreja adventista. Eu nunca tinha ouvido falar nada. E aí eu já fui para morar, já conheci. E é interessante que eu lembro muito de uma frase que o diretor-geral da escola falou assim: olha, pais, não se assustem. Na primeira reunião ele falou: não se assustem quando os filhos de vocês voltarem para casa querendo se batizar. Nós não fazemos lavagem cerebral. Ele deixou isso avisado. Eu falei: nossa, balela o que ele tá falando, né? Deu alguns meses eu tava ali me batizando. Querendo se batizar. Querendo me batizar também. E aí, né, saí da igreja e depois eu retornei, me rebatizei, mas eu queria voltar me envolvendo com os projetos da igreja e usar os dons que Deus deu para trabalhar na obra dele. Interessante que agora é uma mistura de sotaque, né? Então, porque é gaúcha, vai para Manaus. As pessoas, elas falam isso mesmo, mas eu acho que vocês ainda não ouviram o sotaque manauara mesmo. O sotaque deles é bem assim, eles falam bem assim. Irmão, maninha. E eu não tenho muito esse sotaque, porque eu tava conversando com o irmão Leone, inclusive, eu fiz jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo. E no jornalismo eles ensinam a gente, tem um período que eles ensinam que a gente não pode ter nenhum sotaque, sabe? A gente tem que evitar isso, porque, por exemplo, o William Bonner, a Fátima Bernardes, eles tentam falar para que todos consigam, né? Escutar nada de muito Nordeste, nada de muito Norte, nada de muito Sul, mas que seja uma coisa mais... E eu acabei aprendendo um pouco disso na faculdade. Que bom, né? Que bom que a gente pode estudar a palavra de Deus juntos. Vocês sabem, né, que vocês podem participar aqui do programa, embora esse programa está sendo gravado, né? E a gente vai ter alguns contratempos. Foi gravado o nosso programa dessa sexta-feira, né, que vocês estão acompanhando agora ao vivo com a gente, mas você pode deixar o seu comentário que a gente vai estar respondendo vocês também aqui nos comentários, tá? Né? Falando a respeito de pessoas, né, que abraçaram ali a irmã Samara, né? Entre eles estão aqui pessoas que sempre participam com a gente, que é a irmã Tereza, e o irmão Etelson, né? Também ali o Almir, e todo o pessoal do Kaiowá, né? Mas que a gente sabe que se aproximou bastante de você, né? Foram o Etelson, foi a Tereza, né? Leone, Sandra, foi esse pessoal que esteve mais próximo Tio ali Ney. Tio Ney, né? Se a gente for, na verdade, se a gente for falar aqui, a gente vai falar toda a igreja, né? Porque a igreja do Kaiowá, a igreja do Kaiowá é acolhedora, né? Se você não conhece, né? Venha, né? Mas eu fiquei sabendo, né? Desses mais próximos ali, né? Que citar porque eles geralmente estão aqui participando com a gente também ao vivo, né? Sempre estão participando com a gente aqui ao vivo. Inclusive foram eles que me enviaram o link também para que eu visse o podcast, para que eu participasse também. Isso é bem legal, né? Bom. Vai envolvendo mais o outro. Bem, então vamos lá, vamos para a lição, né? O trimestre vai falar sobre amor e a justiça de Deus. E a gente já vai começar ali, Leone, sobre o sábado. Então, isso essa que é a intenção da lição, fazer esse contraste, né? Porque você pega um Deus que ama, mas é justo, e um Deus que vai julgar no final das contas as pessoas. É o mesmo Deus que vai levar pessoas para o céu e é o mesmo Deus que vai largar algumas pessoas no lago, queimar algumas pessoas no lago, né? Então, como vamos entender essa lição desse trimestre aí? Eu tenho a intenção que a gente vai
vai ter muitas surpresas aí, né? Vai. Começa com aquela frase que eu vou pintar lá na porta da igreja do Caiuá, né? Já dizia o Leone. Só Deus pode me julgar. E você não tem medo? Porque nós, seres humanos, passamos pano um para os outros. Mas Deus não passa pano, Deus é justo. Né? E dentro dessa justiça é isso que a lição quer nos ensinar. Ele é um Deus que ama, mas ele vai amar até um certo ponto. Vai chegar a um certo ponto que ele vai começar a fazer justiça. E aí, a justiça de Deus, ela é tão grande quanto o seu amor. Mas aqui na lição de sábado diz que Deus ama com generosidade, né? Como que a gente vai entender essa questão de Deus amar com generosidade? Aqui no verso para memorizar diz que Deus, né? Deus falando ali através do profeta Oséias, ele diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. De quem Deus está falando aqui? E que contexto nós podemos... Nós estamos no contexto do povo de Israel, né? Tá. Deus usou o povo de Israel ali e usou o caso de Oséias e da sua esposa para planificar como o povo de Israel era terrível com Deus. Deus dava tudo e o povo não retribuía, né? Então Deus fala para ele assim, para Oséias: eu vou curar a infidelidade deles e eu vou amar com generosidade. O que é com generosidade? É sem querer nada em troca, né? E a minha ira se desviou dele. Ainda bem que a ira de Deus, né? Deus fala, eu não mudo, né? Senão minha ira cairia sobre vocês. Ainda bem que Deus não muda e que a ira de Deus se desvia de nós. E aí a gente vê, Ginaldo, um exemplo de amor muito grande de Deus, porque ele nos ama sem precisar de nós. Nós até vamos estudar isso mais profundamente aqui nas lições para frente, aqui ainda hoje. Mas Deus, ele não ama querendo obter alguma coisa de nós, porque ele não precisa de nós. Então ele ama simplesmente por amar. Afinal, o que nós poderíamos dar, né? Para Deus. Ô Samara, interessante, porque assim, ó, eu te perguntar aqui, ó. Nós estudamos o trimestre passado o livro de João. E terminou com a história de Pedro, correto? E aí, nós estávamos comentando com o Leone que no sábado vai falar justamente a questão de Pedro também, né? E aí, conclua ali o seu raciocínio, depois fala um pouquinho pra gente ali a respeito de Pedro, né? E por que isso tem a ver com o tema da generosidade de Deus com a negação de Pedro. É como eu estava falando, afinal, o que nós poderíamos dar para Deus, né? O que seria a altura dele que nós, miseráveis, pudéssemos dar, né? A ele. Então, é interessante isso, né? Sobre ter terminado com a história de Pedro e ter iniciado também essa lição com a história de Pedro, porque eu estava assistindo a live, inclusive, da semana passada, e o irmão Leone falou assim, Pedro nega a Jesus 3 vezes. E 3 vezes, Jesus pergunta dele se ele o ama. É como se ele tivesse dado 3 oportunidades dele se restaurar. Foi essa palavra que ele usou. E isso é a generosidade. Meio que ele não estava querendo ele não estava querendo se engrandecer com Pedro falando que amava ele 3 vezes. Ele estava dando uma oportunidade para que ele demonstrasse isso para ele. Porque é como o irmão Leone também disse. Imagina quando ele viu Jesus, eu acho que ele estava assim... querendo abraçar, cair nos pés dele de joelho. O barco saiu nadando. Então imagina como a alma dele devia estar agitada. E Deus, sabendo, Jesus, né, como um Deus, sabendo disso, ele deu essa oportunidade para ele, dele fazer aquilo. Imagina o quanto aquilo foi um alento para ele, né, para Pedro. E é interessante iniciar, falando de amor e falando de Pedro. Começa falando de Pedro porque Jesus amou Pedro com generosidade. É assim que Jesus amou Pedro. E como Pedro era, né? Pedro era assim, né? Fogo. E a pergunta que não quer calar é: como é que eu, Leone, hoje respondo a pergunta de Jesus? Leone, tu me amas? Como é que eu respondo? Como é que a gente responde essas perguntas, né? Interessante, né? A Samara colocar ali que Deus não precisa de nada, né? Pois ele é o criador de tudo. Então, de certa forma, tudo que nós temos já são coisas que nós recebemos de Deus. Então, por exemplo, desde quando a gente nasce, o que a gente trouxe para o mundo? Disse Paulo, né? Careca pelado. Vimos, não tinha. Samara fez uma pergunta interessante. O que nós poderíamos dar para Deus, né? Nós não poderíamos dar nada porque ele não quer nada, mas ele não quer nada, ele nos quer.
né? E Ele sabe o nos que quer. isso é interessante também, irmãos, que eu gosto de raciocinar? Que a pergunta que eu fiz, né, sobre o que nós podemos dar para Deus, não há nada que possamos dar. Mas isso entra também sobre os 10 mandamentos, sobre obedecer, e é pela graça ou pela, né? Uhum. Que tem toda essa pergunta, esses questionamentos. Mas o que a gente pode dar, que é a nossa obediência e a nossa devoção a Ele, eu acho que isso é o mínimo. É o mínimo do mínimo que a gente pode fazer. Então não é porque, mas é que eu tô fazendo aqui, obedecendo a lei, obedecendo os 10 mandamentos, porque eu quero ser salvo por isso, pelas obras. Não, é porque eu amo tanto a Deus, eu não posso dar nada a Ele, que a minha obediência, o que Ele falou para eu fazer, eu vou obedecer. Diz assim, né, que a cruz de Cristo não tenha sido em vão, pelo menos por mim. Muito bem, meus amigos, né? Na lição de domingo diz o seguinte, né? Superando expectativas razoáveis. E aí diz assim, né? Deus não apenas pergunta, você me ama, mas Ele ama cada pessoa e a faz generosamente. Ele ama você e a mim, com generosidade, muito mais do que imaginamos. Conhecemos esse amor pelo modo como Deus atuou na história de seu povo. Né? E aí aqui, né, vai remeter lá a Êxodo 33, 15 a 22, e diz assim, né? Pensando no contexto desses versículos e na história em que estão inseridos, o que essa passagem, especialmente o versículo 19, revela sobre a vontade e o amor de Deus? Então, o que esses versículos aí, especialmente o 19, né? Vamos ler tudo aqui, porque não convém, mas o que mais marca ali, Reginaldo, é que apesar do pecado, Deus continua desejoso de mostrar sua bondade e a sua misericórdia. É interessante que no Jardim do Éden, se vocês estudaram, se vocês lembram, quando Adão e Eva pecaram, quem foi atrás de quem? Adão e Eva foram atrás de Deus, levantaram os braços e gritaram, Senhor, nos perdoe porque pecamos? Não, foi Deus que foi atrás deles. No deserto, a mesma coisa. Deus vai através de Moisés até o Egito, manda as pragas, liberta o povo, leva o povo para o deserto. O povo chega na entrada da Terra Prometida, não tem força para entrar na Terra Prometida, vão para o meio do deserto e ali, apesar do pecado, Deus continua amando, cuidando, zelando da roupa, zelando do calçado, dando maná, dando nuvem de dia, dando coluna de fogo à noite. Sabe, meus queridos, dando um líder espiritual que era Moisés, no começo ali também Arão, né? Então, Deus, ele supera as expectativas do homem, ele ama com tanta generosidade, com tanto amor, que apesar do nosso pecado, apesar de qualquer circunstância, o amor de Deus nos surpreende mais que tudo. O que o irmão Leone falou, né, sobre ele nos quer, e ele vai atrás de nós. Como ele foi lá libertar o povo, como ele citou, como ele foi lá, o outro exemplo que você citou aí, Do Adão. do Adão, que né, ele havia- foi, desceu lá, foi Aham. andando, procurando. Então ele nos quer e ele vai atrás da gente, né? Só que daí, como nas outras lições mais pra frente que a gente vai ver, cabe também a nós devolver isso a ele. Não devolver o nosso amor, que a gente pode Aham. dar, que não chega a ser uma coisa, mas aceitar. Corresponder, né, esse amor, né? Corresponder. Essa que é a questão, né? Como é que a gente corresponde a esse amor, né? Dessa pergunta. Ai, que medo dessa pergunta. Como é que eu correspondo ao amor de Cristo por nós? Praticamente, se a gente for analisar, de modo seria impossível, né? Aos seres humanos dar algo a Deus em troca ou em favor. Algumas pessoas até pensam isso, né? Você tá querendo ganhar algum favor de Deus. Não, quando Jesus, ele disse, né? A Samara já comentou. Lá em João 14, ele diz, se vocês me amai, né? Guardareis os meus mandamentos. Então, ou seja, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Não é difícil. É por isso que eu não consigo imaginar outra maneira de você retribuir a Deus se não for pela obediência. Sabe? É por isso que eu acho que a gente erra. Nós somos humanos e vivemos num mundo caído. Uhum. Tudo ao nosso redor.
né? Então, nós caímos, mas o quanto às vezes é interessante a gente refletir para nós mesmos nos entristecer com o nosso erro. Sim. Aquilo doer em nós também. Porque eu acho que a única maneira que nós temos de retribuir o amor de Deus é obedecendo. Eu fiz um sermão Sabe? lá da igreja. Teu pecado anda te incomodando? Não? Então então já se virou reavalie. Virou Se reavalie. normal, Se o entende? teu pecado não te fizer chorar, reavalie a sua Não te vida. fizer, pelo menos dizer assim, Senhor, eu pequei, não desiste de mim, porque eu preciso. Eu costumo dizer assim para Deus, eu falo, Deus, até para te obedecer, eu preciso da tua ajuda. Porque eu sou tão fraca, e até mesmo para fazer a tua vontade, eu preciso de ti. Uhum. E não é que é verdade? O pouco amor que existe em nós vem de Deus. Interessante, né, Leone? A questão da gente, às vezes, pensa assim que não, é de mim. Não Mas é? não, tudo Ai, vem de como eu Deus, sou né? bonzinho. O ser humano acha que é bonzinho. Repara, até tu que tá me assistindo agora aí. Olha pra dentro de si se você não se acha bonzinho. O alecrim Lembra? dourado. Alecrim dourado. Lembra eu quando ia confessar com o padre. Me diga os seus pecados. Fala, não tem. Não. O padre fala, ai, maldito. Mas é assim, a gente olha pra dentro da gente, a gente não vê maldade na gente. A gente acha que é bom. E nossas obras, diz a Bíblia, as nossas obras são como o quê? Trapos de imundícia. E um dia, com mais tempo, eu vou contar pra vocês o que é trapos de imundícia. Então, nós, como a Samara falou, o amor que tem em nós, o pouco que existe, não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar muito alertas. Quando você pensar no seu coração que você é bom, pare e reflita. Porque bom só há um. Bom é Deus. Que eu acho sempre interessante, sempre que eu posso citar e cabe, né, no momento, eu cito isso da irmã Ellen White, que ela fala que nada, absolutamente nada de bom vem de nós mesmos. Se vier alguma atitude boa que você fizer, eu juntei alguma coisa para alguém no chão, qualquer coisa de bom, pensando em outra pessoa, foi o Espírito Santo que estava agindo em você. Então, quando surge alguma atitude boa em mim, eu penso assim, graças a esperança, porque ele ainda está agindo em mim, sabia? Porque essas coisas são coisas tão pequenas que às vezes passa desapercebido no nosso dia a dia, que se a gente for reparar, prestar atenção, é coisa grande. Porque é o Espírito Santo que ainda está agindo em nós, ele não desistiu. Uhum. Isso é algo pra gente realmente, né, louvar a Deus, né? Quando você faz boa e quando você se deixa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo ainda está dizendo, Reginaldo, tá errado. É porque ele tá agindo e a porta da graça está aberta ainda. Se você não conseguir ouvir mais essa voz, você tá fazendo errado, o Espírito Santo não tá mais falando ao seu coração. E aí o caso é mais grave ainda. Tomar cuidado, né? Aí tem que ficar esperto. É por isso que é interessante isso que o irmão Leone falou de se autoavaliar, sabe? Porque às vezes a gente é bonzinho. E às vezes eu fico pensando, nossa, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou fácil de conviver, é tão simples conviver comigo. Eu penso, será que eu que não sou a pessoa ruim? Meu Deus, será que eu é que não tô errado? É bom a gente se autoavaliar, porque é assim que a gente consegue modificar alguma coisa no nosso caráter. Muito bem, na lição de Segunda. segunda-feira, diz aqui, né? Aí é o contrário. Amor não correspondido, né? A lição de domingo fala que Deus nos amou tanto, e a lição de segunda fala que nós não amamos da mesma forma. Não foi correspondido. E aí diz assim, né? Um dos exemplos mais marcantes do amor de Deus pela humanidade decaída é encontrado na história de Oséias. Oséias e sua esposa infiel deviam servir como exemplos vivos do amor de Deus por seu povo. Apesar da infidelidade e da prostituição espiritual de Israel, essa é uma história de amor generoso de Deus, concedido a quem não merece. Essa né? história de amor aí é o amor de Deus por nós, não é da esposa de Oséias, né? Então, aí que é interessante, né, Leandro? A gente tentar entender, né? Porque tal, como é que é? Diz... Contextualize, né? Às vezes me foge a palavra, tem uns trava-línguas a assim, ideia né? chega. Mas o Leandro já fica pertinho, quando ele já percebe que a minha língua vai travar, ele já ajuda, né? Ótimo. Então, assim, contextualize, né, para os irmãos de casa, o que aconteceu com Oséias, qual foi o pedido de Deus a Oséias, né? Por que essa história tem tanto a ver com o amor de Deus, não só com o povo de Israel, mas com nós também, né? Porque a gente olha muito pro povo de Israel e fala, povo vacilão, né?
O povo que, poxa vida, viu o maná cair, viu, né, o mar se abrir, tantas coisas aconteceram com eles e eles ficam marcando, né? Vacilaram tanto com Deus. Mas e nós, né? Como que somos nós hoje? Será que nós hoje fazemos diferente? Será que hoje nós temos uma atitude diferente do povo de Israel? Ou também nós hoje só murmuramos, só reclamamos, né? Por qualquer coisinha a gente já troca Deus por, né? Ah, não deu o que. É. Dizer sobre, às vezes, quando a pessoa fala assim, ai, Eva, quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar essa Eva. Gente, eu fico olhando assim, olha pra você, você come o fruto todo dia. Você escolhe comer o fruto todos os dias e você vem dizer que vai brigar com Eva? Vai brigar com você. Mas o caso aqui de Oséias é que o povo era muito rebelde com o Senhor. Apesar de tudo que Deus fez com seu povo, o povo sempre foi rebelde com Deus. Mas Deus amou o povo e não se irou com o povo, porque o amor de Deus é um amor generoso. Aqui no capítulo 1 de Oséias, versículo 2, fala assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus usa Oséias, eu brinco que Oséias, quando chegar no céu, ele vai ter que ter um lote de terra maior, né, Reginaldo? Porque Deus usa Oséias para representar o relacionamento dele com o povo de Israel. Como era Oséias? Fiel à sua esposa. Deus pede para que Oséias case com uma prostituta. E Oséias é fiel à prostituta. Dá de comer, dá casa, comida, roupa lavada, como a gente brinca. E a mulher ia lá e fazia o quê? Prostituía novamente. Por que Deus usou esse exemplo? Para mostrar como era o povo de Israel. Que Deus era fiel, dava tudo o que o povo de Israel precisava, e o povo de Israel ia e se prostituía com outros deuses. Então é isso que a lição de segunda-feira vem dizendo para nós. É o exemplo do casamento de Oséias com o amor de Deus por nós, que apesar da mulher ser adúltera, né, ser prostituta, se prostituir, assim somos nós também que nos prostituímos com o pecado. Então, mesmo não sendo correspondido, Deus continua amando voluntariamente. Tanto é que o versículo para memorizar diz que Deus continuava amando aquele povo com generosidade. Bem, você pode falar sobre isso aí para nós, Samara? Esse amor não correspondido de Deus, né? Não de Deus, né? Amor não correspondido a Deus, né? A Deus, né? É porque as pessoas que não correspondiam ao amor, né? Deus, sempre mesmo ali, o povo traindo, o povo fazendo tudo que era mal, ainda assim Deus ia atrás deles, mandava os profetas para dizer, ei, se conserta, eu amo vocês, ei, vocês não estão lembrando que fui eu que guiei vocês lá no passado, ei, vocês não lembram que quando vocês estavam lá no deserto, né, fui eu que sustentei vocês, fui eu que tirei vocês, né, com mão forte lá do Egito, né? Então, a gente vê que realmente as pessoas não, às vezes não se tocam, né? Mas e aí, como é que a gente pode lidar? Como que a gente pode ser diferente, né, do povo de Israel hoje? Isso é interessante porque todo esse contexto que o irmão Leone colocou é um ótimo exemplo, isso. Claro, né? Vindo de Deus, esse seria um ótimo exemplo para ele retratar, né? Como não estava sendo correspondido todo o amor por ele. E eu fico imaginando, assim, que nessa ação, nesse ato de Deus por esse povo, né? Se prostituindo ali, né? Com outros deuses, né? Com tendo amantes, né? Outros deuses e tudo. Aí no final ele vai lá, aqui, né? Sobre o povo desse verso inicial para memorizar, que ele fala, né? Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Eu imagino que eles ficam assim até sem ação, sem entender que amor é esse. Que você consegue perdoar uma infidelidade assim, né? Porque você se imagina, traz para um pouco menor, né? Um caso para a gente conseguir entender melhor retratado o esposo, como é o caso de Oséias. O esposo, a esposa ali, ele, como o irmão Leone falou, dando casa, comida, roupa lavada, trabalhando muito e dando tudo ali para a mulher ter do bom e do melhor. Às vezes não tendo para ele, mas tendo para ela indo lá e utilizando isso com outros homens. Depois, imagina que o esposo vem, vai lá e perdoa tudo. Tá tudo esquecido, meu amor, e a ama generosamente. Então é isso que é o amor de Deus. A pessoa fica até sem entender. Se você fala para alguém, pergunta, nossa, mas por que ele foi bobo assim? Por que fez isso, né? A pessoa fica sem entender quando você fala isso, né? Que perdoou aquilo.
que amou de novo. exemplo que Deus usa, né, Reginaldo, é um exemplo assim meio radical, porque você vai num Pesado. casal casado, você fala assim, você perdoa tudo do seu marido? Sim, menos se ele me trair. E hoje se me bater, né, tem muito isso. Pesado. Mas a primeira coisa que pensa é se ele me trair, ou se a esposa me trair, né? E é justamente aí que Deus pega pesado, né? Deus falou assim, vocês estão me traindo, assim como uma esposa trai o seu marido. É muito E pesado. é fácil da gente retratar o quanto foi pesado isso, quando a gente traz para esse exemplo. Sabe o que que é interessante ali? Por que que Deus pede pra ele fazer, como disse o Leone no início, né, Gomer, né, o nome da esposa de Oséias. Oséias. É interessante que Deus já vai lá e ele pede, ó, vai lá e pega uma mulher infiel, né? No sentido que Deus sabia que essa mulher não iria se curar, ela iria continuar na prostituição. Por que que Deus queria isso? Para que quando ela fizesse, porque lógico, assim como nós, seres humanos, quando descobrimos a traição de alguém, nós ficamos, como diz assim no popular hoje, ficamos de cara, né? Como pôde fazer isso com fulano? Como pôde fazer isso com Beltrano? Né? Ah, não pensou nos outros. E naquela época era ainda mais difícil, né? Os mais antigos sabem que quando um homem ou uma mulher era feita alguma coisa, nossa, passava na rua, as pessoas viravam a cara. E aí agora, né? Não foi uma vez que ela traiu Oséias. Foram diversas vezes que ela fez este ato, né? É o ditado popular de hoje em dia, fazia porque gostava, né? Ia lá É. porque não era um problema, tipo, um deslize, um erro, ai meu Deus, que arrependimento. Não, fazia mesmo na Nós intenção. fazemos, por isso que a gente não pode brigar com a mulher de Oséias, nem com o povo de Israel. A gente tem uma mania de brigar com o povo de Israel, Igual porque Eva. hoje nós fazemos igual. Hoje nós fazemos igual e eu vou falar alguma coisa para você pensar. Se você não concordar comigo, mande nos comentários depois, daí nós conversamos. Nós estamos totalmente na contramão, tá? Nós temos até um podcast chamado Na Contramão, né, Isso. Reginaldo? Para ver se a gente vai na contramão do mundo. Mas ultimamente nós estamos indo na contramão de Deus. Para analisar. Hoje nós comemos diferente do que Deus mandou. Nós bebemos diferente do que Deus mandou. Nós vivemos diferente daquilo que Deus mandou. Nós nos vestimos diferente daquilo que Deus mandou. Nós vamos em lugares que Deus não gosta que a gente vá. Nós ouvimos coisas que Deus não gosta que nós ouçamos. Nós lemos coisas que Deus não quer que nós leiamos. Participamos de Conversas, rodas de escarnecedores, piadas. Nós estamos na contramão de Deus, infelizmente. Então nós não podemos julgar Adão e Eva, nós não podemos julgar o povo de Israel e não podemos julgar a Gomer, que era a esposa do Oséias, porque nós fazemos muito pior. Ah, não, Leandro, você não me conhece. Eu sou bonzinho, eu vou na igreja, eu devolvo o dízimo, eu guardo o sábado, eu guardo os mandamentos, eu não adultero igual a mulher dele. Mas dá uma analisada na sua vida se você está fazendo tudo como Deus pediu. Ah, mas é difícil fazer tudo que Deus pediu. Não é. Não é. É que é mais fácil fazer as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo são mais prazerosas. Uhum. São mais prazerosas. A água que Deus deu, que Jesus falou que ele é a água da vida. Na Bíblia está escrito que Jesus é a Coca-Cola da vida? Não, Leone não tinha Coca-Cola na época. Mas Jesus está dizendo que é a água da vida porque a vida é baseada na água. O ser humano não fica 3 dias sem água. E nós tomamos o quê? Refrigerante. Né? Deus pediu pra gente ter uma alimentação mais saudável, a gente come um monte embutido. Deus mandou a gente fazer exercício físico, a gente tá sentado atrás do nosso sofá, na Netflix, no celular. Deus mandou a gente tomar sol, principalmente aqui em Curitiba, saiu o sol, a gente se recolhe. Né? Então a gente tá fazendo tudo que Deus pede, a gente faz ao contrário. Ame o próximo, a gente ama mais a gente mesmo. Né? Guarde o sábado, não, eu guardo o dia que eu quiser. Né? E olha lá se vai guardar. Perdoe o próximo, eu não vou perdoar. E se eu perdoar, eu anoto o nome, CPF, RG e não esqueço. Isso não é perdão. Nós estamos na contramão de Deus e temos que ficar atentos com isso, porque estamos contrariando Deus dentro da igreja com a Bíblia na mão e o joelho no altar. Nós temos que ficar muito atentos com isso. Sabe, Samara, algumas pessoas podem olhar e dizer assim, nossa, o Leone é um fanático, né? Ah, é fanatismo, tudo isso. Mas tudo que o Leone citou aqui, se você analisar, é para o teu bem. Né? Beber água faz bem para o teu corpo,
né? Vai te trazer saúde, vai fazer com que você, né, com que o seu corpo se purifique. E as pedras estão gritando. Esses dias o Cristiano Ronaldo, quem é fã do Cristiano Ronaldo? Meninos aí. Tinha 3 latinhas de Coca-Cola, o Cristiano Ronaldo foi dar entrevista, mandou tirar tudo, pegou a água e falou: "Ó, vocês têm que beber desta água. Pô, precisa o Cristiano Ronaldo falar? Se Deus já tinha Se falado, Deus já né? tinha falado. Então veja que tudo que foi citado é na intenção de proteger. É quando Deus dá os mandamentos ao povo de Israel, não é uma intenção de fazer com que o povo de Israel fique preso, né? Mas sim uma maneira de protegê-los. Porque imagina, eles vinham de um momento ali. Eles estavam no Terrível na Egito, história né? dele. Quantos anos de escravidão? E agora Deus vem dizer assim, ó, essas aqui são as leis que eu tô colocando para vocês, para proteger vocês. Vejo que isso aqui é amor, não é... Por exemplo, quando você fala pro seu filho não botar a mão no fogão, não colocar a mão na tomada, não é porque você não ama o seu filho ou Mas sua ele filha. pode achar que Entende? é Ah, não deixou botar a mão no... entende? Então veja que a intenção nossa o que é? É de ajudar, né, os nossos filhos. A intenção é de protegê-los. E às vezes eles podem sim interpretar de uma maneira diferente. É igual. Eu acho que... Então, eu acho que é isso aí, né? Que o povo de Israel entendeu errado, né? O amor de Deus por eles, né? É igual tem aquele meme, né, de... Desculpa, gente, se meu filho tá gritando em casa, eu não tô matando ele, eu só tô impedindo que ele tome água sanitária. É exatamente isso. Às vezes o Aham. povo tá gritando, clamando. Gente, eu só tô tentando impedir que vocês morram, né? Alguém perguntou ao povo de Israel, né? Cantem um louvor para nós, né? Eu tô em terra Tô estrangeira, em terra estrangeira, tô fora de casa, que louvor você quer que eu E cante? sabe o que é interessante nisso? Eu tava falando sobre... Ah, não, mas é que eu já devolvo o dízimo, mas é porque eu já faço isso, é porque eu já faço aquilo. E acha que tá tudo certinho. Talvez tenha algo que ainda seja pior. Uhum. Talvez tenha algo da gente, né, do povo, ainda achar assim que não, mas eu faço isso, mas eu não traí igual ela. Eu posso até não devolver o dízimo, mas pelo menos não foi traição. Aham. Gente, é ainda É, pior. mente, ainda pior. é egoísta, é avarento, é Mas presunçoso, pelo menos não trai. traiu, É como sabe? se trair fosse menos E que não mentir. acho ainda que isso ainda consegue ser pior, porque você tá tão... Você fica na zona de conforto, né? Sim. De, as coisinhas aqui. Isso aqui não é pecado. Então, Isso eu aqui tô não é errado. fazendo... Você já abraçou aquilo pra Aham, você. Você já disse assim, isso aqui é meu mesmo, eu faço, mas pelo menos não é aqui. Sabe? A intenção sempre, né? Semana passada a gente falou, né, de Pedro, né? Ô, senhor, e o que vai ser desse aqui, né? Ô, Pedro, não se preocupe com a vida dos outros, né? Pedro, cuida da sua vida. A gente quer pagar o pecado dos outros com o nosso, né? Irmão, você foi pego aqui fazendo tal pecado, mas o Reginaldo faz aquilo. Mas o pecado do Reginaldo não apaga o meu. Ponto. Gente, vamos pra terça-feira. Porque no domingo nós vimos que Deus nos ama, na segunda nós vimos que nós não amamos Deus tanto assim, e na terça-feira fala que Deus não precisa do nosso amor. Nossa, vamos me tacar pedra agora. E aí? Deus não precisa do nosso amor, Ele é criador, ele existia antes de nós. Ele Heresia. existia, né? Vai dizer que é heresia agora? Existia Deus antes de nós? Existia. E Ele precisava do nosso amor? Não. Por que Ele nos criou, mesmo sabendo do nosso pecado? Porque Ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele nos criou para se relacionar conosco, para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Deus não queria um universo só para Ele. Deus queria criaturas que fossem criadas para o adorar. E além de adorar, Deus concederia muitas outras coisas para que essas criaturas tivessem uma vida digna. E aí entramos nós. Nós somos criados para adorar. Mas Deus é que nos criou e Ele não precisa das criaturas. Mas agora, o que Deus faz? Relacionamento com o seu povo. O amor já existia na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já existia o amor. E Deus não precisava, mas Ele criou porque nos ama, sabia que nós iríamos errar, mesmo assim nos criou, sabia que nós iríamos cair, mesmo assim nos criou, porque Ele sabia, na sua onisciência e não através da predestinação, que muitos iriam se voltar para Ele. E valeu todo o esforço, porque muitas pessoas irão se entregar a Jesus. Sabe o que eu penso em relação a isso? Deus, ele não precisa de nós. E que bom.
Porque quando ele precisou de nós para dar água, para obedecer, para andar com ele, para, como ele disse para o jovem rico, deixa, vende tudo que tu tem, me siga, venha, então, e me siga. Já pensou? Ele pediu para seguir ele, o Deus Criador. O que pode ser mais importante que isso? Quando ele precisou, nós não podemos atender. Então, que bom que ele não precisa. Que bom. Exatamente, né? Já pensou se ele precisasse. Às vezes eu fico, né, perguntando se nós tivéssemos os poderes, né, de Deus, como que o mundo seria, né? Porque se a gente tivesse a condição de Deus, né, de destruir o mundo, porque Deus ele pode. Assim como eu apago a luz ali e fica aqui uma escuridão, Deus ele poderia ter destruído Claro. o mundo e refeito do jeito que ele quisesse. Vamos dar o play. Vamos começar de Vamos novo. resetar, deu tudo errado aqui. Ué, né? Não tem... E sabe o que é interessante nós analisarmos? Que é como eu reitero aqui, né? Que bom que ele não precisa de nós, né? Porque até mesmo nós precisamos uns dos outros. Nós conseguimos nos atender? E dirá atender Deus se ele precisasse do nosso amor ou de alguma coisa de nós. Pra pregar o evangelho, a gente tá trancado dentro de casa? Então, acho que não precisa dizer mais nada. Precisa nós se reconciliar. O povo não está entendendo, o tempo está chegando, Jesus está voltando, Deus está querendo que a gente se arrependa e se volte para Ele. Ainda a porta da graça está aberta, nós precisamos nos reconciliar com Deus. E nós estamos cada vez mais nos conciliando com o mundo. Não precisa eu dizer tudo de novo que eu já disse agora há pouco. Pare, deite no seu travesseiro e olhe se você gastou mais tempo com as coisas de Deus hoje ou se você gastou mais tempo com as coisas do mundo. Ah, Leone, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha família. Mas você não pode trabalhar, estudar e cuidar da sua família e colocar Deus em tudo? Claro que pode. Você não pode orar a todo momento? Claro que pode. Você não pode buscar a presença do Espírito Santo em cada passo que você dá durante o seu dia? Claro que pode. E é isso que Deus queria quando ele cita Enoque para nós, né? Diz que Enoque fazia o quê, Reginaldo? Andava com Deus. Ele andava com Deus. Diz que quando ele ia pecar, Reginaldo, diz que ele falava assim, não posso pecar. Como é que eu vou pecar se Deus está aqui ao meu lado? Né? Como é que eu posso pecar diante do meu Deus? Então, o que Deus quer é isso, que nós andemos ao lado dele. Ah, Leone, mas aí minha vida vai ficar chata. Não vai. Não vai. Não vai. E outra coisa que você tem que pensar é que não é vida só aqui. Existe vida no além, no porvir, no futuro. E essa vida se chama vida eterna. E é essa vida que nós estamos buscando. É a vida eterna, porque aqui é tudo passageiro. Daqui a pouco eu morro e fica tudo. E eu tenho que buscar a vida eterna. É essa vida que Deus tem para oferecer para nós. Não consigo imaginar alguém que é plenamente feliz pensando só na vida daqui. Eu não consigo imaginar. E você morrer, não voltar para casa. Quem garante que seu filho vai ser Aí que amado, graça né? você viver num avião, num jatinho, num hotel, com o próximo do seu lado sofrendo. As pessoas, hoje é dia 2 de janeiro. Dezembro não. Passou. Janeiro. Então, as pessoas só estão falando na mega da virada, 600 milhões. Gente, é muito dinheiro. Eu não sou hipócrita de dizer assim, se você ganhar 600 milhões, com certeza melhoraria a vida, gente. Como que não? Não tem como. Mas depois que você chega lá no topo, depois que você tá em cima de tudo, você ainda vai estar sozinho no banheiro quando você for no banho. Os seus pensamentos ainda vão estar com você. A solidão talvez esteja com você, porque o dinheiro ele não preenche todas as lacunas, não. Tem um espaço que é só de Deus. Então eu fico me imaginando, depois de tudo, tá? Jatinho, roupa, tudo. E no momento que eu estiver só lá, só eu e o meu íntimo, só eu e o Deus, só o que a gente sabe. Nas Maldivas. Sabe? Eu falei pra ele, Lá triste nas se eu Maldivas. ganhasse esse dinheiro, eu ia estar sábado pregando na igreja? É óbvio que não, eu tava lá na Maldivas. Será que tem igreja lá? Eu ia pregar lá. Loucura. Você ia poder, né, ajudar lá na missão pra implantar lá. Colocar uma igreja lá, né? Colocar uma igreja lá. Muito bem. A gente vai já para a lição de quarta-feira aqui, ó, né? E essa aqui eu tenho uma pitadinha de polêmica, né? Porque aqui diz assim o título, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E se a gente pega aqui só nesse versículo da Bíblia, né? As pessoas dizem que, olha aí, Deus predestinou as pessoas, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja,
Então, Ele quer dizer escolhe. que Deus escolhe as pessoas que vão ser salvas, né? E não tá errado. Não tá errado? Não tá? Deus escolheu? Escolheu aqueles que obedeceram a ele. Ah, É isso. Estaria errado se ele não tivesse dado a oportunidade igualmente de todos obedecê-los. A oportunidade foi dada para todos. A Bíblia tá aqui, ó. Viveu, passou duras penas e chegou aqui até nós. Aí nós temos essa Bíblia bonitinha, fácil acesso, você encontra todo canto, que antes não era assim. uhum. Aí você tem conteúdos para você estudar, não falta. Tem esses devocionais que fazem de todo tipo que tem. Você consegue, né, estudar, se aproximar, é dada a oportunidade igualmente para todos. Aí você vai, desobedece, o único pecado que ele não tem perdão, peca contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa tá ali insistindo para te mostrar a Deus, você diz não quero. Uhum. E daí, no final, ainda quer questionar de que algum vai ser o escolhido? Não. Não tem como, gente. Na escola é assim. Você passa ou reprova de ano, se você tirar notas boas, não tem como. No vestibular é assim, na faculdade é assim, na escola é assim, na vida é assim. Uhum. E nessa parte de quarta-feira, que fala sobre muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, entra aquele Deus de justiça. Aquele que é amor, mas também é justiça. Aí vocês falaram no início, nossa, como que a gente vai entrar nesse contraste de ama, mas também como que pode? Aham. De um jeito muito simples, um exemplo ótimo que eu tenho, dois, na verdade. Minha Ótimos mãe. exemplos, né? Minha mãe criou a gente daquele jeitão, Uhum. sabe? É surra mesmo, apanha mesmo, mas também dá carinho, dá as coisas, mas cobra de você. É assim, eu tenho dúvidas que minha mãe me amava, me ama, nenhuma. Mas ela sempre dizia assim pra gente, eu adoro essa aqui. Assim como eu botei vocês no mundo, eu tiro. Eu amava essa. Eu amava. E Minha mãe só me deu uma, né? O resto era tentativa. Isso mesmo. O outro exemplo que ela dava assim é, gente, eu crio vocês, eu não quero que vocês façam nada de errado, mas se um dia vocês, por desgosto pra mim, fizer alguma coisa de errado e a polícia vier atrás de vocês, eu sou a primeira que eu entrego vocês. Eu tenho dúvida do amor da minha mãe por mim? Nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu também não tenho dúvida que ela me entregaria pra polícia se eu fizesse alguma coisa errada. Por amor, né? Então Por isso é um cuidado. exemplo Porque ótimo. nós até passamos um pouquinho atrás, né? Teve um momento em que Deus falou pra Moisés, Moisés, eu não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou destruir o povo, né? Por quê? Porque era um povo rebelde, um Ele não povo queria- que... Serviço. E como Deus amava o povo, ele falou, se eu for no meio de vocês, não dá. Aí Moisés falou, oh, Deus, mas eu não posso subir sozinho. É assim, o Senhor não dá. E aí Moisés foi Agora, lá uma e- coisa que é interessante nessa lição de quarta-feira é que amor requer liberdade. E Deus nos dá essa liberdade. Sabe, eu sou meio estranho para reconhecer isso. Eu quero que me ame e me obedeça. E Deus não. Me Deus ama e fala siga assim... os meus padrões. Deus fala assim, me ame. Que quer me amar? Legal. Não quer? Legal. Eu Só te que no amo do final... mesmo jeito, mas no Só que no final- final você não vai ser Aí, escolhido. agora eu vou fazer uma pergunta aqui pros dois, né? Porque aqui diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas aí nesse caso, então, é Deus que escolhe ou somos nós que escolhemos a Deus? Não, somos nós que escolhemos a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você escolhe a Deus, Deus te escolhe, Ah, né? Porque não poderia ser o contrário, senão seria predestinação. Mas você pode estar olhando e falando assim, Leone, mas Deus escolheu a todos. Sim, mas nem todos o aceitaram, nem todos escolheram ele. e aí, Samara? Eu acho- Deus nos escolhe ou nós escolhemos a Deus? Nós escolhemos a Deus. O que que acontece? Tem aquela questão que diz assim, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais Uhum. do que ele ama, não há nada que você faça que ele deixe de te amar, porque ele ama a gente até o fim. O que ele não ama é o pecado. Ok. Que se agarra em você, que parece que é uma segunda pele ali. Tá. Aí não tem como, você vai ser Então, no destruído caso, junto. Deus escolheu todos para salvação. E isso estava tão Salvação. agarrado com o pecado que, como ele vai destruir o pecado, ele acaba destruindo também o ser humano. Uhum. Mas ele. Sabe? Predestinou todos a salvação, no caso. Todos deu as mesmas oportunidades. Essa como eu disse. predestinação existe. É por Essa é- isso que. O que é uma das últimas coisas para a volta de Jesus? A pregação, A pregação do evangelho, ou seja, ele quer que todos tenham a oportunidade de conhecer, se arrepender, ele dá a oportunidade para todos.
Não vai ter ele voltar aqui, mas é que eu nunca ouvi. Vai ouvir sim, ouviu. se não tiver ninguém para falar, as pedras vão falar, Se mas não vão ouviu, ouvir. Deus vai julgar como se, né, diferente, né? Exatamente. Aí, meus irmãos. Ignorante Então, não, veja ignorante. você de casa, né, que Deus, ele aqui, até a lição diz isso, né? Que fala ali, né, que cadê aqui, ó? Então temos um episódio de um homem que usou a roupa dos... É que conta a história da parábola Isso. do homem que deu a festa, Isso. né? Ele deu uma festa e mandou convite para todos lá que queriam participar da festa, mas esses não aceitaram. Não aceitaram o convite, ainda mataram os enviados. O que o homem fez? Falou assim, eu vou dar a festa do mesmo jeito e você pode chamar outras pessoas. E as outras pessoas foram, mas é interessante que fala ali que tinha que ter uma tal de uma veste nupcial. E aquele que não estava com a veste nupcial foi retirado. E a veste nupcial é a aceitação do sacrifício de Cristo, né? Você não aceita Jesus como seu Então intercessor. agora eu tenho algumas perguntas para vocês aqui, né? Diz ali que na parábola o rei deu uma festa. Deu. E a festa era pro casamento do filho. Isso. Ele mandou chamar os servos. Os primeiros servos não quiseram vir, Uhum. né? Não, ele mandou chamar os Convidados súditos, né? lá, Os os convidados. súditos. Uhum. Então tá. Quem é o rei na história? O rei é Deus. Ele Rei é Deus. convida, ele Filho é convida Jesus, todos. pro Filho é casamento. Deus. Vamos lá, então essa é a segunda pergunta. Quem que é o filho? Jesus. Jesus. Deus chama o povo para Jesus, a festa de Jesus. Jesus está contando essa parábola para o povo judeu. Uhum. Né? Então eu acredito que os súditos que recusaram Foi os judeus. Foi o povo Foi de o Israel. povo de Israel, Povo de né? Israel, Aí ele uhum. mandou convidar as pessoas de fora. Que seriam os gentios. Então, ou seja, saiam Pelas vielas. por tudo quanto é canto. Porque gentil naquela época vivia em viela. O povo judeu era mais, né? Até hoje o povo judeu é mais, né? Você acha? Você acha? Não me Curtinho? toque, não me zela. A última Coca-Cola do A deserto. roupinha, velho. Então Deus falou, vocês não querem vir, então vamos chamar os dos desvailados lá, né? Ver se Muito eles bem, vêm. então aí a gente contextualizou já um pouquinho o pessoal de casa, né, para vocês entenderem que Deus, ele chamou a todos, né? Então, o que acontece? Deus deu o evangelho para o povo de Israel, tá? Isso desde o passado, desde lá da época que eles saíram do Egito, né? Eles vieram caminhando pelo deserto. Todos os milagres que Deus fazia para o povo de Israel era para eles usarem como pregação, né, para os povos vizinhos. Uhum. Entende? Então, assim, essa é a questão. Ó, um dia Deus vai, né? Na verdade, o sacrifício que eles faziam já era uma maneira deles demonstrarem. Por exemplo, Salomão foi um belo exemplo disso, porque Salomão, ele foi um exemplo pro mundo. Tanto é que a rainha de Sabá, né, ela vem para Israel para conhecer o rei, né, que havia feito tantas maravilhas. E aí Salomão pôde testemunhar do Deus que ele servia. Diferentemente do rei Ezequias. Que foi lá se gabar das riquezas das deles. riquezas dele e O povo foi lá e não deu louvor a Deus, roubou né? tudo. Então, ou seja, dessa forma nós podemos entender que o povo de Israel, eles também eram chamados para testemunhar para as outras nações do Deus que eles serviam. O povo de Israel se fechou, né? E o evangelho não foi pregado, Deus não foi anunciado, as pessoas não conheciam o Deus de Israel. Deus envia, né? Deus enviou profetas, né? Então os servos que foram mortos, né? Que Jesus conta a parábola ali. São os profetas. São os profetas que foram mortos do povo de Israel porque não aceitavam a exortação de Deus, né? Não aceitavam o convite de Deus. E aí agora Deus chama os apóstolos, né? Jesus vem, nasce, aí eles matam o próprio filho do rei. E aí agora Deus envia os apóstolos, né? Para pregar o evangelho. A questão é essa, né? Que depois de tudo isso a gente vê que alguém chega na festa e não tinha as vestes nupciais, né? Não tinham as vestes para o casamento. E aí Deus disse: ei, mas como é que você entrou aqui? E aí a pessoa emudeceu, ficou sem palavras. Aí Deus falou: ó, amarre e lança aí fora, né? Porque não tinha o selo, digamos assim, o que era né? necessário. Não tinha recebido a purificação que era o sangue de Jesus, né? Então, gente, a gente, né, tem muitas lições pra gente entender aqui. Agora, só é bom reforçar, Ginaldo, essa questão dos escolhidos, que realmente, gente, não é predestinação. Muitos serão chamados. Muitos quem?
Todos. Digamos, aqui está todos. Deus morreu por todos. Metade escolheu Jesus. A outra metade negou Jesus. Muito poucos serão os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que aceitaram Jesus. Então é nesse ponto que diz que eles são os escolhidos. Eles são os escolhidos entre muitos porque eles aceitaram o sacrifício do Cordeiro. Foram pagar o preço. E foram pagar o preço, carregar sua cruz. Porque aceitar Jesus, todo mundo quer carregar a cruz, Colocar ninguém mais quer. olhinho Andar a segunda milha, carregar mais azeitinho na botija lá para esperar o noivo. Essas coisas aí. Muito bem, meus irmãos. Então vamos para quinta-feira, né? Crucificado por nós. Deus convida a todos para um relacionamento com Ele, mas apenas os que aceitam livremente o convite desfrutam os resultados eternos, como vemos na parábola do banquete de casamento. Muitos a quem o rei chamou não quiseram vir. Então, pouco antes da crucificação, Cristo lamentou, declarando que queria reunir seus filhos, mas eles não quiseram. O mesmo verbo grego que significa querer, né, o telo, é usado tanto para o desejo de Cristo de salvá-los, quanto para a relutância deles em serem salvos. O mesmo termo está apresentado em Mateus 22. Deus quer salvar e o povo não quer ser salvo. Rebelde, né? Rebelde. Completamente... Gente, desistindo. Numa hora dessas que eu lendo a Bíblia e me deparando com isso aqui, Jesus chorando, sabe? E quando ele fala também quantas vezes eu quis te reunir debaixo dos meus braços como uma galinha faz com seus pintinhos. Gente, como não se emocionar lendo um negócio desse? Você pensa assim no amor, que a gente começou falando do amor generoso dele. Como ele queria. Olha aquele cuidado, Eu não gente. sei, Samara, se você já teve oportunidade, né, de ver a galinha com os pintinhos, Já né? tive, foi criada no sítio. Então, como ela protege. Por isso que eu acho que eu chorei tanto, porque eu lembro daquela galinha, logo que ela tinha aqueles filhinhos, e a gente era criança no sítio, a gente queria lá pegar o pintinho. Quem disse que a galinha deixa? Ela fica muito braba. Ela fica, e ela guarda eles à noite ali. Gente, não tem como não chorar. E aqui, eu acho que nessa frase aqui, eu acho que já responde tanto a parte de quarta quanto essa de quinta que a gente fala sobre o banquete, sobre os escolhidos, isso e tal. Porque fala assim, porém, Cristo foi à cruz por eles e por nós. Ou seja, ele foi por todos, como nós falamos aqui. Sim. Ele não tá aqui, porém, Cristo foi à cruz por alguns. Não, por todos. Ele foi por todos, sabe? Então é interessante isso. Mas alguns sentem atração pela cruz, né? Como ele disse lá para Nicodemos, né? Atrairei muitos a mim, né? Então, ou seja, aqueles que se atraíram, que olharam para a cruz e entenderam que aquilo foi feito por amor, que aquilo foi feito em sacrifício, né? Por eles, essas pessoas, eu digo assim, acho que põe uma mão na consciência, né? E diz assim, poxa vida, foi por mim. Eu olhando talvez para Adão, né? Que a gente sabe que, por exemplo, Deus fez vestes de pele de cordeiro para eles se vestirem. Mas, segundo o que Ellen White diz que foi Adão que sacrificou o animal. Né? Foi ele que matou o cordeirinho. Isso. E aí diz, né, não posso afirmar, mas biblicamente também eu não encontro, segundo o que ela diz, que Adão e Eva, eles não cometeram mais pecados com relação depois que eles tiveram que matar o cordeiro, porque eles sentiram o peso, né? E aí eu fico pensando, falo, gente, e o peso do pecado hoje? Porque hoje, gente, naquela época, a intenção de Deus ao dar as leis cerimoniais pro povo de Israel, era de ensinar eles o seguinte, falou, ó, o negócio é o seguinte, se você pecar, não fica desesperado. Tem uma maneira de vocês voltarem à aliança comigo. Quebrou um mandamento, vai até o sacerdote me representa, aí você coloca a mão sobre o cordeiro, você transfere o seu pecado para o cordeiro, você, né, faz o sacrifício, e dessa forma você está demonstrando fé em mim. Né? Lá no futuro eu vou vir e vou morrer em seu lugar. Quando a gente vê todo esse ritual, o que é... O próprio Oséias, Deus vai dizer assim, eu detesto os sacrifícios que vocês me trazem. Por quê? Porque as pessoas banalizaram
os sacrifícios. Então, eles tornaram o sacrifício de uma coisa banal. Não, eu vou ali, eu roubo a propriedade do Leone, Leva umas depois eu pombas, mato. Tá tranquilo. Mas e hoje? Hoje será que nós não fazemos, talvez não banalizamos o sacrifício de Jesus? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, mas depois Jesus me perdoa. Depois Deus... Tá tudo certo, né? Mais alguma coisa aqui na quinta-feira? Que Deus, o tema da lição é crucificado por nós. Jesus morreu por nós, não pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele queria reatar a nossa comunhão com o céu. Deus e humanidade, através do pecado, se distanciaram. Jesus vem e morre para reatar novamente nós com Deus, né? Então Deus não criou o pecado, mas ele resolveu ele criou uma maneira para resolver o problema do pecado. E aí mostra mais ainda a generosidade e o amor de Deus. Porque mesmo depois de caído, ele vai atrás do seu filho. Eu sempre brinco, né, Reginaldo? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem, eu entendi mais de Deus depois que eu fui pai. Por quê? Porque até então eu não entendia quando você dizia para um filho, filho, não faça. Aí o filho vai, faz. Você faz o quê? Você perdoa e aconselha novamente. E o filho faz mais 1 milhão de vezes e mais 1 milhão de vezes. Você perdoa e ele continua sendo seu filho. A próxima que você fizer, ele faz na próxima. E nós ainda somos meio rebelde, ainda damos umas chacoalhadas nos filhos ainda. Deus nem isso faz com nós, né? Deus ainda fica ali, filho, venha, volte, se arrependa. Depois que eu fui pai, eu aprendi muito mais de Deus. E aqui a lição deixa claro que Deus, como diz lá no início da lição, Deus ele poderia ser sozinho nesse universo, mas ele criou seres porque ele é um Deus de relacionamento. E o plano da salvação sempre existiu desde a eternidade, que era Jesus entregando a sua vida por nós, para que nós possamos passar a eternidade ao lado de Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer os seus filhos ao lado dele. Ô, Leone, interessante porque Deus, ele nunca faz nada sem antes lhe avisar. Sim, né? sempre. E ele nunca te pede nada que ele não tenha feito antes. Quando Deus fala com o povo de Israel, lá no tempo de Moisés ainda, Deus dá algumas leis e diz assim, olha, essas aqui são as leis e mandamentos que eu dou a vocês hoje. Eu vou dizer para vocês escolherem, né? Diante de vocês eu coloco a vida e a morte, né? O caminho certo e o errado. Eu vou dizer para vocês, escolham o certo, né? Escolham a vida, escolham viver. Aí Deus dá a todos os alertas, fala, se vocês se desviarem desses mandamentos que hoje eu vos dou, né? Eu vou ter que fazer isso. Então toda vez que a gente vê, algumas pessoas, né, alguns ateus aí, eles tentam questionar o amor de Deus pelas pessoas. Ah, mas que Deus é esse? Que amava o povo de Israel, mas mandou eles em cativeiro para o Egito, mandou eles em cativeiro para a Síria. Deus é esse de amor. Porque Deus tinha avisado, eles falando, olha, quando isso acontece, é uma maneira de Deus chamar a atenção de vocês que vocês estão errando. Essas mesmas pessoas que falam isso que dão castigo para os filhos. E aí foi onde o Leão estava comentando. Quando hoje a gente castiga, né, os nossos filhos ou proíbe eles de fazerem algumas coisas, eu tenho certeza para mim, né, na maioria dos casos, maioria dos casos, porque nos dias de hoje a gente não pode garantir muita coisa, porque existem pais que jogam, né, os filhos num bueiro, né, tem pais que violentam os filhos, mas na maioria das vezes os pais eles querem o bem dos filhos, e quando eles fazem esse tipo de coisa é no sentido de amar, né, e eu vejo que não há uma restrição, mas sim um cuidado. Ô Samara, ali diz na pergunta número 6, compare João 10, 17 e 18 com Gálatas 2, 20. E qual é a mensagem que esses versos nos transmitem? Qual que é a mensagem ali que esses versos querem trazer para nós, que pode nos ajudar nos dias de hoje? E na parte de quinta. Isso, que Cristo deu a sua vida voluntariamente por nós. Ninguém tirou a vida. Ele deu porque ele quis. Sim. Não foi por obrigação de ninguém, né? Não foi obrigado. Então aquela historinha que alguém diz assim, eu não mandei morrer, morreu porque quis. Tá certo. De certa forma. De certa forma tá certo. Desse jeito como fala assim, foi isso mesmo. Foi ele isso morreu mesmo, porque ele quis, porque ninguém tinha poder pra tirar a vida dele assim. Ah, tá. Exatamente. Exatamente. E aí a mensagem de Gálatas 2:20, qual que é? Aquela que eu falei no meu batismo na igreja, né? Agora não mais eu que
mas Cristo vive em mim, né? E esse corpo de carne que agora vivo, a vontade do Espírito. E é muito interessante isso, porque me toca muito que era a frase, era o versículo preferido de um pastor que eu tinha. Foi o que me batizou a Ah, primeira vez no internato, você gravou. pastor Rodrigo Colice. Muito novo. Eu chamava ele de pai, porque ele era gaúcho. Ah, E aí ele encontrou uma gaúcha lá, e no internato a gente fica meio assim, não tem pai, não tem mãe, ninguém. Vai uma vez, um final de semana pra casa, né? Aí ele me chamava de filha, e eu dizia, então ele é meu pai. E ele sempre ai. falava desse verso, por isso agora eu me rebatizei. E eu também, porque o significado dele na Bíblia é muito bonito. Uhum. Agora não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É quase como Enoque, né? Que tava falando ali que caminhava. E quando essa palavra grega de que caminhava, era de fato caminhar, andar com Deus. E é isso que remete esse Eu Gálatas acho que é a também. mesma coisa do que o Leone, você falar no início, lá de Enoque, né? É muito isso, porque assim, ó, Enoque, o Leone diz assim, poxa, eu não vou pecar porque eu tô andando com Deus. Deus tá do meu lado. Como é que Exatamente. eu vou fazer um negócio desse aqui se Deus tá me vendo? E agora que- não mais eu que vivo, mas Cristo vive. Então, ou seja, Cristo tá dentro dele. E Cristo Né? faria isso? Como que ele vai agora dizer assim, não, poxa, não posso fazer isso aqui porque Cristo tá em mim. Exatamente. E é isso. E eu sou um cristão, que exemplo eu tô dando? É isso. E É isso isso. é ótimo, porque na parte de sexta-feira aqui, que vai falar da recapitulação, Uhum. fala exatamente isso. Sobre como estamos refletindo esse amor generoso de Cristo. Só que antes disso, eu só quero dar um adendo Vai da lá. questão do que estava falando sobre o perdão de Deus por nós, sobre que Deus é esse, então, né, que Uhum. faz isso. Livre-arbítrio, gente. Deus, ele perdoa. Ele tira também, mas nem sempre ele tira as consequências que o seu pecado Uhum. levou. Ah, é porque era casado ali, teve uma mancha e a amante engravidou. Aí ele vai te perdoar, vai simplesmente sumir com o filho que fez na amante? Aham. Não, a consequência vem. A consequência vem. Vai ter aquela criança que não é culpada de nada, que vai estar no meio da relação. A esposa pode perdoar. Gente, vira uma bola de neve. Por quê? Deus, ele perdoa. Mas ele pode tirar. Claro que ele Sim. pode tudo. Mas nem sempre ele tira as consequências do teu pecado. Você tem que sofrer as consequências. Ah, Uhum. mas é porque que ele levou o povo lá pra sofrer, né? Gente, são escolhas. As escolhas da gente levam a gente a algum lugar. Bom, antes da gente ir finalmente para sexta-feira, eu quero agradecer aqui os nossos amigos que nos acompanham em casa, né, os nossos irmãos, né, colaboradores aqui do canal, o irmão Arnaldo, a Tereza, o Etelson, o Marcão, o Elias, assim, a Graciele, né, o Junão, o Rafa, a Alzira, Prudentópolis, tem o pessoal lá do irmão. Como é que é o nome lá? Não é de Paraná? Rondonópolis? Não, do Arnaldo. Jesuítas, né? Tem o pessoal lá dessa região ali, né? A gente não fez ao vivo, né? A gente gravou, mas a gente lembra sempre de vocês, né? Sempre O acompanhando ali. importante é que não deixou de fazer. Às Isso. vezes tem algum contratempo, mas antes daquilo acontecer, você deixa aqui o material, isso é comprometimento. Aham. E também aí o Felipe, né, que nos ajuda sempre, o Cliver também que nos ajuda sempre, tio Ney. Bom, se a gente esquecer de alguém aí, né, nos perdoe, porque é tanta gente que realmente nos... O Luiz, o próprio Ronaldo, né? Luiz também. Que tá Sempre com a gente contribui aqui. também, né? Então, gente, irmão Wilson, né, bem lembrado. Irmãos, né, que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. Que vai dar uma pincelada aqui, né, na sexta-feira. Mas que bom que vocês ficaram até o final aqui, né, acompanhando essa live, né, acompanhando este estudo da palavra. Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que se inscreva, ative o sininho de notificações e também compartilhe com seus amigos, né, a mensagem de Deus. Deus abençoe a todos. Leone e Samara, né? O que nós podemos tirar mais ainda aqui na sexta-feira? Fala que nós devemos mostrar e refletir o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus nos amou com generosidade. E se Ele nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que manifestar o caráter de Deus. Essa deve ser a nossa missão.
manifestar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. Uhum. E outra coisa, o que resume basicamente essa lição são 3 pontos. Primeiro, o amor de Deus não depende de fatores, Uhum. não depende de você aceitar ou não, se você é bom ou mal, se você aceita ou não, se tá chuva ou sol, calor, se o Mentira. povo obedece ou não. O amor de Deus não depende de fatores externos. Segundo, é impossível medir o alcance do amor de Deus, né? E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele move montanhas para te salvar. E terceiro, nós podemos resistir ao amor de Deus, infelizmente. Um amor tão grande assim, infelizmente, tem pessoas que estão resistindo a esse amor, a esse chamado e se vendendo por coisas pequenas desse mundo, por coisas banais desse mundo. Então fica a dica. Só é Reflita possível o caráter de resistir Deus. porque ele nos prende. Por isso que é Uhum. possível. Agora, se ele prendesse, né, as pessoas, se não fosse livre arbítrio, aí sim, não teria Teriam- como resistir. Todos teriam que ser como um robozinho ali, né? Obedecendo a Deus. Exatamente. Uma coisa que me chama a atenção nessa de sexta-feira, só aqui nesse parágrafo final que fala: os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Então, assim, o amor tão generoso de Deus, o que você vem recebendo na sua Uhum. vida é tão grandioso, tão maravilhoso que você vai e retribui. Sim. Que isso daí fica estampado na sua vida, que isso daí faz parte do teu caráter, dos teus Uhum. valores, né, que são formados de quem Sim. através de tanto amor que você recebe de Deus, que você vai distribuir ao próximo aquilo que nós falamos sobre o Espírito Santo trabalhar dentro de nós e nós fazermos pelo outro. Amém. Leone, amanhã é sábado. Conosco também dessa maravilhosa escola sabatina. Quantas lições maravilhosas aprendemos hoje. Eu tenho certeza que você também poderá estar, além de aprendendo, também compartilhando e sendo um pedacinho na missão de Jesus aqui nessa terra. Então procure uma igreja, vá lá, eu tenho certeza que você vai ser sempre bem recebido e você vai aprender coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Nós não estamos ganhando nada com isso. A única coisa que a gente quer ganhar são vidas para Jesus. Quanto mais você compartilha, mais a palavra de Deus pode tocar os corações. E é esse o nosso desejo, que a palavra, o amor e a justiça de Jesus Cristo possa tocar esses corações e possam se voltar para Ele. Pode. Irmãos, assim, só mais uma coisa. Às vezes a gente chega na igreja lá no sábado e a gente vai estudando, interagindo, os irmãos interagem e dizem assim, por que não começa mais cedo? Por que não Uhum. tem mais? Por que não aumenta esse tempo? Olha que oportunidade que nós temos de começar a estudar na sexta-feira à noite, né? No pôr do sol e em diante a gente já pode começar a estudar. Olha o quanto aqui eu pude contribuir aqui com os Sim, irmãos, sim. os irmãos contribuindo aqui. Olha como é gostoso, dá vontade de ficar aqui a noite toda. Mas aí, Então Samara, amanhã, e só de eu pensar que no sábado, amanhã tem mais disso aqui na igreja, chega a dar um gás. eu vou concordar com os irmãos na igreja, né? Que falta tempo, né? Porque falta mesmo. Porque se a gente for. Se a gente, Escola sabatina de manhã e de tarde a gente faz o culto. porque se a gente analisar, gente, ó, nós estamos em 3 pessoas apenas aqui. Né? E deu quase 1h30 já. É uma hora e pouco de programa, né? De Isso. estudo. Então, na igreja, imagina, você tem um grupo de pessoas que Nossa, querem é tão participar. Com bom. mais experiência, com mais sabedoria, É. com mais amor no coração, com mais desejo de ensinar. Porque se tem uma coisa que a igreja adventista tem, é a vontade de compartilhar. Você chega lá, Acho que as é por isso que é tão pessoas. bom a escola As pessoas sabatina. ensinam, as pessoas querem passar o conhecimento. Foi assim, eu sou cria de classe de professores, sabe? Eu ia lá, eu tinha 1 mês, 2 meses de batismo, tinha gente com 30 anos de batismo, sabe? Então o que eu aprendi ali valeu pra minha vida, não tem preço que pague. Então é uma benção a gente poder estudar a palavra e o de Senhor Deus abençoa assim. outras pessoas agora, vai falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Uhum. E marcam muito. Vocês veem que eu lembro bastante, tipo, o irmão falou isso, Aham. aquilo, porque aquilo agrega a Aham, você. vai marcando, E né, a quando você pessoa. vê, você já consegue evoluir com aquilo que o irmão contribui. Verdade. Meus irmãos, forte abraço a todos vocês. Samara, foi um prazer ter você aqui com a gente. Esperamos que você volte mais vezes, né? Voltar. E aí, né, Leone, que a gente possa aí também neste ano de 2025 ter mais convidados aqui. Você que está aí nos assistindo agora,
né, pode estar aqui também participando com a gente. Se a gente E tiver que essa colocar, mesa é cheia, isso que eu ia falar, né? colocamos Olha mais como aqui, tem né? Damos mais um jeito espaço aqui. aqui. A gente Damos um divide jeito. microfone, É. não tem problema. Que vai aumentar o estúdio pra nós aí, vai Vamos, fazer um vamos, se Deus estúdio bom quiser, pra aí a gente nós, com vai- ar-condicionado e tudo. Vamos sim. Os anjos digam amém. Gente, forte abraço a todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Feliz sábado.